17. Antes de chegar à mansão Renault, Vin nunca tinha visto um jardim cultivado. Em roubos ou missões de reconhecimento, de vez em quando, via plantas ornamentais, mas nunca deu muita atenção. Como muitos dos gestos dos nobres, aquilo parecia frívolo para ela. Não tinha percebido quão belas as plantas podem ser quando arranjadas com cuidado. O balcão do jardim da mansão Renault era uma estrutura oval e comprida com vista para o campo abaixo. O jardim não era grande, exigia muita água e atenção para formar mais do que um estreito perímetro ao redor da parte de trás do edifício. Mesmo assim, era maravilhoso. Em vez dos tons brancos e marrons mundanos, as plantas cultivadas tinham cores mais fortes e vibrantes. Tinham matizes de vermelho, laranja e amarelo, com as cores concentradas nas folhas. Os jardineiros as tinham plantado, formando padrões intrincados e bonitos. Mais próximas ao balcão, árvores exóticas com coloridas folhas amarelas davam sombra e protegiam das chuvas de cinzas. Era um inverno muito ameno e a maior parte das árvores ainda tinham as suas folhas. O ar era fresco e o farfalhar dos galhos ao vento era relaxante. Quase relaxante o bastante, de fato, para fazer Vena esquecer o quanto estava aborrecida. Gostaria de mais chá? Lord Renault perguntou. Não esperou por uma resposta, simplesmente acenou para um criado se apressar em encher a xícara dela. Ven estava sentada em uma almofada de pelúcia em uma cadeira de vime projetada para proporcionar conforto. Durante as últimas 4 semanas, cada um de seus caprichos e desejos tinham sido satisfeitos. Os criados limpavam tudo, a vestiam e alimentavam e até ajudavam a se banhar. Renault se encarregara de garantir que tudo o que ela quisesse fosse feito, e certamente não esperava que fizesse nada extenuante, perigoso ou mesmo remotamente inconveniente. Em outras palavras, a vida dela estava enlouquecedoramente entediante. Antes, sua estadia na mansão Renault era monopolizada pelas aulas de Sazed e pelo treinamento de Kelsier. Dormia de dia, tendo contato mínimo com o pessoal da mansão. Agora, no entanto, a alomancia, pelo menos o tipo que fazia saltar a noite afora, estava proibida para ela. Seu ferimento estava ainda parcialmente cicatrizado, e se fizesse muito movimento, o abriria novamente. Caesar ainda lhe dava aulas de vez em quando, mas o tempo dele era dedicado à tradução do livro. Passava longas horas na biblioteca debruçado sobre as páginas com um entusiasmo pouco comum. Ele encontrou uma nova fonte de erudição, Vin pensou. Para um guardador, isso é provavelmente tão inebriante quanto uma especiaria rara. Tomou seu chá com petulância contida, observando os criados mais próximos. Pareciam aves de rapina empoleiradas, esperando uma oportunidade para deixar Ven o mais confortável e frustrada possível. Renault tampouco era de muita ajuda. A ideia dele de almoçar com Ven se resumia a se sentar e cuidar de seus próprios deveres, fazer anotações em cadernetas ou ditar cartas enquanto comiam. A presença dela parecia importante para ele, mas ele raramente prestava muita atenção nela, além de perguntar como fora seu dia. Ainda assim, ela estava se esforçando para interpretar o papel de nobre empertigada. Lord Renault contratara alguns novos criados que não sabiam sobre o trabalho. Não era o pessoal da casa, mas jardineiros e pedreiros. Kelsier e Renault estavam preocupados que as outras casas ficassem desconfiadas se não conseguissem colocar nem mesmo alguns criados espiões nos jardins de Renault. Kelsier não via isso como um perigo para o trabalho, mas significava que Ven tinha que manter seu personagem em tempo integral. Não posso acreditar que as pessoas vivam assim, Ven pensou, enquanto alguns criados começavam a retirar a comida. Como as nobres preenchem seus dias com tanto vazio, não me admira que todos fiquem ansiosos por aqueles bailes. Sua estadia está agradável, querida? Renault perguntou, espiando por sobre uma caderneta. Sim, tio. Ven disse, com lábios apertados. Bastante. Devia fazer compras mais tarde, Renault disse, olhando para ela. Talvez queira visitar a rua Kenton. Comprar uns brincos novos para substituir essa bijuteria vulgar que está usando. Ven levou a mão à orelha, onde ainda estava o brinco de sua mãe. Não, respondeu. Ficarei com esse.
Renault franziu o senho, mas não disse mais nada, pois um criado se aproximou e chamou sua atenção. Meu senhor, o criado disse para Renault, uma carruagem acaba de chegar de Luthadel. Vin se levantou. Essa era a forma de os criados dizerem que um membro da gangue havia chegado. Ah, muito bem, Renault disse. Traga as visitas aqui, Thomson. Sim, meu senhor. Alguns minutos mais tarde, Causer, Brisa, Jeden e Doxon entraram no balcão. Renault acenou discretamente para os criados, que fecharam as portas de vidro no balcão, dando privacidade à gangue. Vários homens se posicionaram no interior, viajando para se assegurar de que as pessoas erradas não tivessem a oportunidade de escutar a conversa deles. Estamos interrompendo a refeição de vocês? Doxon perguntou. Não, disse Vin disse, rapidamente, impedindo a resposta de Lord Renault. Sentem-se, por favor. Gauser foi até a beira do balcão, olhando para os jardins e campos. Bela vista vocês têm aqui. Gauser, isso é aconselhável? Renault perguntou. Alguns dos jardineiros são homens pelos quais não posso atestar. Gauser deu uma gargalhada. Se conseguirem me reconhecer a essa distância, merecem mais do que as grandes casas. Se conseguirem me reconhecer a essa distância, merecem mais do que as grandes casas estão lhe pagando. Mas se afastou da beira do balcão mesmo assim, indo até a mesa e girando uma cadeira, sentando-se ao contrário. Ao longo das últimas semanas, ele quase voltara ao seu antigo modo de ser, mas ainda se viam mudanças. Organizava reuniões com mais frequência, discutia mais seus planos com a gangue. Também parecia diferente, mas pensativo. Seised estava certo, Ven pensou. Nosso ataque no palácio pode ter sido quase mortal para mim, mas mudou Kelsier para melhor. Pensamos em fazer nossa reunião aqui esta semana, Doxon disse, já que vocês dois raramente conseguem participar. Isso foi muito atencioso de sua parte, mestre Doxon, Lord Renault respondeu. Mas sua preocupação é desnecessária. Estamos bem, não? Ven interrompeu. Não, nós não estamos. Alguns de nós precisam de informações. O que aconteceu com a gangue? Como vai o recrutamento? Renault olhou para ela com desaprovação. Ven, contudo, o ignorou. Ele não é realmente um lord, disse para si mesma. É só outro membro da gangue. Minha opinião conta tanto quanto a dele. Agora que os criados se foram, posso falar como quiser. Gauser deu uma risada. Bem, o cativeiro a deixou um pouco mais sincera, pelo menos. Não tenho nada para fazer, Vin confessou. Isso está me deixando louca. Brisa colocou sua taça de vinho na mesa. Alguns achariam seu lugar um tanto quanto invejável, Vin. Então já devem estar loucos. Ah, são quase todos nobres, Gauser disse. Então sim, já são bastante loucos. O trabalho, Ven recordou. O que está acontecendo? O recrutamento ainda está muito lento, Toxon falou, mas estamos melhorando. Podemos ter que sacrificar nossa segurança para conseguir um número maior de homens, Yadan sugeriu. Isso é uma mudança também, ela pensou, impressionada pela mostra de civilidade de Yadan. Começar a usar roupas mais bonitas, não um traje completo de nobre como Doxon ou Brisa, mas pelo menos casaco e calça bem cortados, com uma camisa abotoada embaixo limpo da fuligem. Isso não pode ser evitado, Yadan, Kazur disse. Felizmente, Ham está fazendo um bom trabalho com as tropas. Recebi uma mensagem dele há alguns dias. Está impressionado com o progresso dos homens. Brisa fez uma careta. Cuidado, Hammond. Cuidado. Hammond tende a ser um pouco otimista sobre esse tipo de coisa. Se o exército fosse composto por mudos pernetas, ele elogiaria o seu equilíbrio e suas habilidades auditivas. Gostaria de ver o exército, Yadan disse ansiosamente. Logo, Kelsier prometeu. Precisamos infiltrar Marsh no ministério ainda este mês. Doxon comentou, assentindo para Seized, enquanto o Terrizano passava pelos sentinelas e entrava no balcão. Esperamos que Marsh tenha alguma luz sobre como lidar com os inquisidores de aço. Vin estremeceu. Eles são um problema, Brisa reconheceu. Considerando o que um par deles fez com vocês dois, não invejo ter que tomar o palácio com eles lá dentro. São tão perigosos quanto os nascidos das brumas. Mas, Ven disse, em voz baixa, um exército pode realmente lutar com eles? Yaden perguntou, desconfortável. Quer dizer, supõe-se que sejam imortais, não é? Marsh encontrará a resposta, Kelsier prometeu. Yaden se deteve, então assentiu, aceitando a palavra de Kelsier. Sim, ele realmente mudou. Ven pensou. Parece que nem mesmo Yaden conseguirá resistir ao carisma de Kelsier por muito tempo. Enquanto isso,
Kaiser prosseguiu. Gostaria de ouvir o que Caesar descobriu sobre o Senhor Soberano. Caesar se sentou, colocando o livro sobre a mesa. Direi o que puder, embora esse não seja um livro que imaginei que fosse a princípio. Achei que a Sra. Venn tivesse recuperado o texto de alguma religião antiga, mas este é de natureza muito mais mundana. Mundana? Dawson perguntou. Como? É um diário, Mestre Dawson, Caesar explicou. Um registro que parece ter sido escrito pelo próprio Senhor Soberano. Ou, pelo menos, pelo homem que se tornou o Senhor Soberano. Até os ensinamentos do ministério concordam que antes da ascensão ele era mortal. Este livro conta a sua vida antes da batalha final na Mina da Ascensão, há 1000 anos. Em geral, é um registro de suas viagens, uma narrativa sobre as pessoas que conheceu, os lugares que visitou e as provações pelas quais passou durante sua busca. Interessante, Brisa comentou, mas como isso nos ajuda? Não tenho certeza, Mestre Landrian. Caesar respondeu. Contudo, entender a história real por trás da ascensão seria útil, creio. Ao menos nos dará algumas informações sobre a mente do Senhor Soberano. Kaiser deu de ombros. O mistério deve achar que é importante. Venn disse que o encontrou em uma espécie de altar no complexo central do palácio. O que, é claro, Brisa observou, não coloca nenhuma dúvida em relação à sua autenticidade. Não creio que seja uma falsificação, Mestre Landrian. Caesar disse. Contém um nível impressionante de detalhes, especialmente em relação a questões sem importâncias, como carregadores e suprimentos. Além disso, o Senhor Soberano, que o texto descreve, é um homem cheio de conflitos. Se o ministério fosse inventar um livro para adorá-lo, apresentaria seu Deus com mais divindade, creio. Quero lê-lo quando terminar 6, Dawson falou. E eu, Brisa acrescentou. Alguns dos aprendizes de Trevo de vez em quando trabalham como escribas, Kaiser comentou. Pediremos que façam cópias para cada um de vocês. Grupo habilidoso esse, Dawson observou. Kaiser assentiu. Então, onde isso nos deixa? O grupo se deteve, e Dawson fez um gesto de cabeça na direção de Venn. Com a nobreza. Kaiser franziu o senho levemente. Posso voltar ao trabalho, Venn assegurou rapidamente. Estou praticamente curada agora. Kaiser trocou um olhar com Caesar, que ergueu uma sobrancelha. Ele verificava o ferimento dela periodicamente. Pelo jeito, não gostava do que tinha visto. Cal, Venn disse, estou ficando louca. Cresci como ladra, lutando por comida e espaço. Não posso simplesmente ficar sentada e deixar que os criados me papariquem. Além disso, tenho que provar que ainda posso ser útil para a gangue. Bem, Kaiser falou, você é uma das razões pelas quais viemos aqui hoje. Há um baile neste fim de semana que eu vou. Venn decidiu. Kaiser ergueu um dedo. Escute, Venn. Você passou por muita coisa ultimamente, e essa infiltração pode ser perigosa. Kaiser, Venn respondeu terminantemente. Toda a minha vida tem sido perigosa. Eu vou. Kaiser não pareceu estar convencido. Ela tem que fazer isso, Cal, Dawson observou. Primeiro, porque a nobreza vai começar a ficar desconfiada se ela não começar a ir nas festas novamente. Segundo, precisamos saber o que ela vir. Ter criados espiões na equipe não é o mesmo que ter um espião ouvindo as fofocas locais. Sabe disso. Tudo bem, então, Kaiser finalmente concordou, mas tem que prometer que não vai usar a alomancia física até que Caesar autorize. Mais tarde, naquela noite, Venn ainda não conseguia acreditar em como estava ansiosa para ir ao baile. Estava parada em seu quarto examinando os vestidos que Dawson lhe trouxera. Depois de ser obrigada a usar o vestuário das nobres por um mês seguido, estava começando a achar os vestidos um pouco mais confortáveis do que antes. Não que não sejam frívolos, é claro, pensou, inspecionando 4 vestidos. Toda essa rendas, camadas de tecido, camisa simples e calça não muito mais práticos. Camisa simples e calças são muito mais práticos. Mesmo assim, havia algo especial nos vestidos, algo na beleza deles, como nos jardins lá fora. Quando observou como itens estáticos, como uma planta solitária, os vestidos eram apenas medianamente impressionantes. Contudo, quando pensavam em ir ao baile, os vestidos ganhavam um novo significado. Eram bonitos e a tornariam bonita. Era uma face que mostraria para a corte e queria escolher o modelo certo. Eu me pergunto se Ellen Venture estará lá.
César não tinha dito que a maioria dos jovens aristocratas participava de todos os bailes? De todos os bailes? Pousou a mão em um dos vestidos, negro com bordados prateados, combinava com seu cabelo, mas seria muito escuro? A maior parte das mulheres usava vestidos coloridos, os tons mais neutros eram reservados aos trajes masculinos. Olhou o vestido amarelo, mas parecia um pouco ousado demais, e o branco era muito enfeitado. Sobrava o vermelho. O decote era mais baixo. Não que ela tivesse muito o que mostrar, mas era lindo. Tinha um pouco de renda e mangas bufantes feitas de tecido translúcido em alguns lugares. Gostava daquilo. Mas parecia tão gritante. Pegou o vestido, sentindo o material suave entre seus dedos, imaginando-se com ele. Como cheguei a isso? Ven pensou. Com essa coisa será possível me esconder. Essas criações de Organdi não são para mim. E mesmo assim, parte dela ansiava em voltar ao baile. A vida cotidiana de uma nobre a frustrava, mas suas lembranças daquela única noite eram sedutoras, os belos casais dançando, a atmosfera e a música perfeitas, as maravilhosas janelas de cristal. Nem percebo mais quando estou usando perfume. Deu-se conta, chocada. Agora preferia se banhar em água perfumada todos os dias, e os criados até perfumavam suas roupas. Era tudo sutil, é claro, mas seria o suficiente para entregá-la quando estivesse se esgueirando. Seu cabelo havia crescido, e fora cuidadosamente cortado pela cabeleireira de Renault para que caísse sobre suas orelhas, cacheando levemente. Não parecia tão magra ao espelho, apesar de sua longa enfermidade. As refeições regulares a fizeram ganhar peso. Estou me tornando... Vendo se deteve. Não sabia o que estava se tornando. Certamente não uma nobre. Mulheres nobres não ficavam aborrecidas quando não podiam sair vagando pela noite. Mesmo assim, não era mais Ven, a garota de rua. Era nascida das brumas. Ben colocou cuidadosamente o belo vestido vermelho sobre a cama, então cruzou o quarto para olhar pela janela. O sol estava prestes a se pôr, logo as brumas viriam, embora, como sempre, César colocasse guardas para se assegurar de que ela não sairia em nenhuma traquinagem alomântica não autorizada. Não reclamara das precauções. Ele estava certo. Sem vigilância, ela provavelmente teria quebrado sua promessa há muito tempo. Capturou um vislumbre de movimento à direita, e só conseguiu distinguir uma figura em pé no balcão do jardim. Gauser. Ven ficou parada por um momento, então saiu do quarto. Gauser se virou quando ela entrou no balcão. Ela se deteve, sem querer interromper, mas ele lhe lançou um de seus sorrisos característicos. Ela seguiu em frente, juntando-se a ele na grade de madeira entalhada. Ele voltou a olhar para o oeste, não para os jardins, mas para além deles, na direção da vastidão iluminada pelo sol poente, fora da cidade. Não parece errado para você, Ven? Errado? Ela perguntou. Calzera assentiu. As plantas secas, o sol abrasador, o céu negro de fumaça. Ven deu de ombros. Como essas coisas podem estar certas ou erradas? São como são. Suponho que sim, Kelzer concordou. Mas acho que sua mentalidade é parte do que está errado. O mundo não devia ser assim. Ven franziu o senho. Como sabe? Kelzer colocou a mão do bolso do casaco e pegou um pedaço de papel. Desdobrou gentilmente e entregou a Ven. Ela aceitou a folha, segurando-a com cuidado. Era tão antiga e gasta que parecia prestes a rasgar nas dobras. Não continha palavras, só um velho desenho desbotado. Mostrava uma forma estranha, algo como uma planta, ainda que não fosse nenhuma que Ven tivesse visto. Era muito frágil, não tinha um caule grosso e as folhas eram muito delicadas. No alto tinha uma estranha coleção de folhas de cor diferente do resto. O nome disso é flor, Kauser disse. Costumava crescer nas plantas antes da ascensão. Descrições dela aparecem em antigos poemas e histórias, coisas que só os guardadores e sábios rebeldes conhecem agora. Aparentemente, essas plantas eram belas e tinham um odor agradável. Plantas com cheiro? Vin perguntou. Como frutas? Algo assim, creio eu. Alguns dos relatos até afirmam que essas flores se convertiam em frutas antes da ascensão. Vin ficou em silêncio, franzindo o senho, tentando imaginar uma coisa dessas. Esse desenho pertencia à minha esposa, Mare. Kauser disse, em voz baixa.
Dawson o encontrou nas coisas dela depois que fomos levados. Ele o guardou, esperando que retornássemos. Deu para mim, depois que escapei. Ben olhou para a figura novamente. Mare era fascinada pelo período pré-ascensão. Gauser contou, ainda olhando fixamente por sobre os jardins. Na distância, o sol tocou o horizonte, ficando em um vermelho ainda mais profundo. Ela colecionava coisas como esse papel, desenhos e descrições dos velhos tempos. Acho que essa fascinação, justamente com o fato de ela ter sido um olho de estanho, é parte do que a levou até o submundo e até mim. Foi ela que me apresentou a Caesar, ainda que nessa época eu não o tenha incluído na gangue. Ela não estava interessada em roubar. Vin dobrou o papel. E ainda guarda essa figura? Depois do que ela lhe fez? Gauser ficou em silêncio por um momento, então olhou para ela. Escutando atrás das portas de novo, não é? Bom, não importa. Suponho que seja de conhecimento geral. No horizonte, o sol poente se transformou em uma labareda, sua luz avermelhada iluminando nuvens e fumaça por igual. Sim, guarda essa flor. Gauser disse. Não tenho muita certeza do porquê, mas você deixa de amar alguém só porque essa pessoa o traiu? Acho que não. E isso é isso que faz com que a traição machuque tanto. A dor, a frustração, a raiva. E eu ainda a amava. Ainda amo. Como? Vento perguntou. Como pode? E como pode confiar nas pessoas? Não aprendeu nada com o que ela fez com você? Gauser deu de ombros. Acho Acho que se me dessem a escolha entre amar Mare, sabendo da traição, e nunca tê-la conhecido, escolheria amá-la. Eu me arrisquei e perdi, mas o risco ainda valeu a pena. É o mesmo com os amigos. A desconfiança é saudável em nossa profissão, mas só até certo ponto. Prefiro confiar nos meus homens que me preocupar com o que está acontecendo se me traírem. Com o que acontecerá se me traírem. Isso parece tolo, Ven comentou. A felicidade é tola? Gauger perguntou, voltando-se para ela. Onde foi mais feliz, Ven? Na minha gangue ou com Cameron? Ven não disse nada. Não tenho certeza se Mer me traiu, Gauger disse, olhando novamente para o pôr do sol. Ela sempre afirmou que não fez isso. E ela foi mandada para as minas, certo? Ven lembrou. Não faz sentido se ela se aliou ao Senhor Soberano. Kelsier balançou a cabeça, ainda olhando para longe. Ela apareceu nas minas poucas semanas depois de eu ter sido mandado para lá. Fomos separados depois que nos capturaram. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo, ou por que ela foi mandada para Hatzin. O fato de ela ter sido mandada para a morte indica que talvez não tenha me traído, na realidade. Mas ele se voltou para Ven. Você não o ouviu quando ele nos capturou. Ven, o Senhor Soberano, ele agradeceu a ela. Agradeceu por ela ter me traído. As palavras dele, ditas com um senso de honestidade tão estranho, misturadas com a forma com que o plano foi traçado. Bem, foi difícil de acreditar em Mare. Isso não mudou meu amor. No entanto, não no fundo. Quase morri quando ela morreu, um ano mais tarde, espancada pelos senhores de escravos nas minas. Naquela noite, depois que o cadáver dela foi levado, eu tive o estalo. Você enlouqueceu? Ven perguntou. Não. Gauser respondeu. Estalar é um termo romântico. Nossos poderes só são latentes no início. Eles só aparecem depois de algum acontecimento traumático. Algo intenso, algo quase mortal. Os filósofos dizem que um homem não pode comandar os metais até que tenha visto a morte e a rejeitado. Então, quando aconteceu comigo? Ven indagou. Kelsier deu de ombros. É difícil dizer. Crescendo como cresceu, você provavelmente teve oportunidade de sobra para ter um estalo. Ele assentiu, como se para si mesmo. No meu caso, foi nessa noite. Sozinho nas minas, com meus braços sangrando do dia de trabalho, Mary estava morta. E eu temia ter sido responsável, que minha falta de fé tivesse tirado suas forças e sua vontade. Ela morreu sabendo que eu questionava sua lealdade. Se eu realmente a amasse, talvez não tivesse nem mesmo questionado. Não sei. Mas você não morreu, Vento comentou. Calzer negou com a cabeça. Decidi que veria o sonho dela se tornando realidade. Criaria um mundo no qual haveria flores novamente, um mundo com plantas verdes, um mundo sem foligem caindo do céu. Ele se calou, então suspirou. Eu sei, sou louco. Na verdade, Ven disse em voz baixa. Meio que faz sentido, finalmente. Calzer sorriu.
O sol mergulhava no horizonte, e ainda que sua luz fosse uma labareda a oeste, as brumas começavam a aparecer. Não vinham de um lugar específico, elas apenas surgiam. Estendiam-se como trepadeiras translúcidas retorcidas no céu, curvando-se para frente e para trás, esticando-se, dançando, derretendo. Mer queria ter filhos, Gauser disse de repente. Quando nos casamos, há uma década e meia, eu não concordava com ela. Queria me tornar o ladrão ska mais famoso de todos os tempos, e achava que não tinha tempo para coisas que me atrasariam. Provavelmente foi bom não termos tido filhos. O Senhor Soberano poderia tê-los encontrado e matado. Ou talvez não. Dox e os outros sobreviveram. Agora, às vezes, desejaria ter uma parte dela comigo. Um filho. Uma filha, talvez, com os mesmos cabelos escuros de Mer e sua teimosia. Fez uma pausa e olhou para Ven. Não quero ser responsável por algo que aconteça com você, Ven. Não outra vez. Ven franziu o senho. Não vou passar mais tempo trancada nessa mansão. Não, suponho que não. Se tentarmos segurá-la mais, provavelmente vai aparecer na loja de Trevo uma noite, depois de fazer algo muito tolo. Somos muito parecidos, você e eu. Só tenha cuidado. Vera sentiu. Terei. Ficaram ali por mais alguns minutos, observando as brumas se concentrarem. Finalmente, Calder se levantou, alongou o corpo. Bem, se isso vale de alguma coisa, estou feliz que tenha decidido se juntar a nós, Ven. Ela deu de ombros. Para dizer a verdade, eu meio que gostaria de ver uma dessas flores pessoalmente. Pode-se dizer que as circunstâncias me forçaram a deixar meu lar para trás. Se tivesse ficado, eu certamente estaria morto agora. Naqueles dias, fugindo sem saber porquê, carregando um fardo que não entendia, presumi que me perderia em Clanion e buscaria uma vida de indistinção. Lentamente, começo a entender que o anonimato, como tantas outras coisas, já estava perdido para mim, para sempre.